Olá, saudações, saudações, saudações. Carnaval terminou, já temos a apuração das escolas. Não me lembro, acho que foi Rosas de Ouro, que foi campeão aqui em São Paulo, não me lembro. Saudações carnavalescas para quem é do carnaval. Saudações retiros espirituais para quem foi para o retiro espiritual. Para quem botou as séries Netflix em dia, show de bola. Para quem só vadiou e giboiou também tá tudo bem. Parece que o ano começa agora, né? Para mim já começou. Como é que é para você? Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença. Hoje eu tô aqui para falar de uns temas babadíssimos. Deixa eu ir olhando quem tá por aqui, olha. A Adri já chegou, a Paty Marinho, querida maravilhosa, a Pamela, a Adri já veio, a Suzy, a Amanda. Vamos chegando, vamos convidando todo mundo, dando uma cenadinha aqui para as pessoas. Hoje eu tenho uma convidada mais que especial, já já eu a chamo. Pamela, Anne, Máblia, vamos chegando, vamos chegando. Gente, eu fui pega de contrapé com a publicação de duas revistas bem importantes para a área de mundo corporativo, para a área de negócios, que é a revista Você S.A., que trouxe na capa, eu ia trazer a revista aqui, mas eu tenho ela digital, a matéria de relacionamentos tóxicos, e a Exame, que trouxe o burnout. Duas revistas importantes falando da saúde mental, da saúde psíquica, da saúde emocional, e eu fiquei passada. Quem me acompanha sabe, lá no meu canal do YouTube a gente tem vários livros estudando capítulo a capítulo sobre felicidade, psicologia positiva. Sabe que eu já dei uma entrevista na TV Cultura, até soltei por esses dias sobre relacionamento tóxico, então não podia ficar de fora, né? Muito feliz de estar aqui com vocês, esperando o povo chegar. Vai colocando aqui para mim quem já teve um ranço, uma discórdia, uma sofrência no mundo corporativo com seus coleguinhas, com os seus chefezinhos, tá? No fundo aqui deixei minha janela com a batatinha doce. Quem acompanha por aí sabe que a batatinha doce faz parte. A Arlete tá doida para entrar. Calma, Arlete, tô fazendo aqui as coxias. Vai me acompanhando aí. Vamos começar do começo, né? Primeiro de tudo, vai colocando aí, ou levanta a mãozinha, ou coloca coraçãozinho, ou vai avisando aí quem já teve sofrência, ranço, probleminha, tristeza, tragédia, sofrimento, já foi demitido, já teve que pedir demissão por problemas de relacionamento tóxico no trabalho. Vai contando aí para mim, vai levantando o dedo, vai me atualizando. Eu quero começar e eu preparei para vocês, como vocês sabem, sempre uma colinha, tá? Então, para quem vem acompanhando o estudo do livro Flow e Psicologia Positiva, sabe que hoje eu dei um break, porque era carnaval, não teria live, mas aí saiu esse monte de assunto, eu falei, não posso ficar de fora. Então, quem for acompanhar lá no YouTube, vai ver que esse vídeo de hoje não vai estar na playlist de Flow e Psicologia Positiva, porque nós vamos falar de relacionamentos tóxicos. Então, vai ficar, como diz o povo, fora parte, né? Não vai fazer parte de nenhuma playlist. Mas eu quero estressar do ponto de vista de... tá me faltando um sinônimo, de estressar, esmiuçar bastante essa temática. Para isso eu fiz uma pequena colinha aqui, já bati com a Arlete, que já entra em cena, né? Tudo bem, Jamile? Mandei recadinho para você hoje, hein, Jamile? Já já a gente conversa. A Amanda tá dizendo que quase adoeceu por causa de um chefe rançoso. Meu Deus do céu, muita oração para essa pessoa, né? A Paty está dizendo que já teve também. Não vou ficar falando os nomes não para guardar o sigilo de vocês. Oi, Marcinha vai chegando, Elita. Então eu fiz aqui assim, primeiro, o que é Ferpinho? Vai chegando, Fê, né? Acenando, Arlete, peraí que eu já te chamo. O que é uma relação tóxica? Se você sabe identificar e se prevenir, tá? Outro ponto, se você já ouviu falar da vampirização energética, e teve gente que saiu do grupo, quando eu falei vampiro, o nego pensou que eu estava falando dos demônios, né, e tal, de religião. Não, gente, esse é um termo que veio por causa da metáfora, da analogia, nem sei se é dizer
da história do Conde Drácula, vampiro, aquele que morde para te sugar, tá? Não tem nada a ver com religião, não. Se bem que pode existir isso no meio. Mas não é disso que nós vamos falar, não. Nós vamos falar também sobre, gente, o livro que saiu não tão recente, mas relativamente recente, do Jeffrey Pfeffer, de Stanford, que teve a tradução para o português como Morrendo por um Salário. O Pfeffer, ele traz dados assustadores, que ele diz o seguinte, de 5 a 8% dos custos de saúde nos Estados Unidos ou até no mundo é com afastamento por questões de relacionamento no trabalho. No Japão, a gente já sabe que tem um termo que identifica morrer de trabalhar, que é o karoshi, né? E na China, nós já temos cerca de 1 milhão de pessoas morrendo por causa de trabalho, seja burnout, seja assédio, seja todas as consequências, o assédio moral, o ambiente tóxico, as relações abusivas são responsáveis por transtornos de ansiedade dos mais variados, pelo burnout, pela depressão, pela demissão, pelo afastamento, pela incapacitação profissional e até pelo suicídio. Então, gente, estamos falando de coisa séria, estamos falando de tema sério, tá? Você que é líder, você que milita nos recursos humanos, você que é HRBP, não pode deixar essa temática fora dos seus indicadores. Você tem que botar sua gerentada para treinar, para ler. Além desse livro, a gente recomenda também, depois vou postar lá no canal, tá? Então, Morrendo por um Salário. Recomendamos também, deixa eu pegar a colinha aqui, da Lucy Beresford, que é uma americana. Não, a inglesa, depois alguém está procurando aí, me descobre de onde que é a mulher que me faltou agora. Como se libertar das relações tóxicas, tá bom? Então, são livros interessantíssimos, fora podcast da Rádio Peão, que veio trazendo sobre relações tóxicas. Temos muitos assuntos que você tem que estudar. A informação previne, a informação cura, tá? Não é mimimi, não é frescura, é assunto sério. Então, vamos chamar para participar aqui comigo a diva maravilhosa, minha amiga, minha recente amiga, porém a gente já está fazendo 1000 coisas juntos, tá? Ela é administradora, ela é coach, ela é HRBP, tem mais de 15 anos de experiência no mercado corporativo, trabalhando em empresas nacionais, multinacionais, uma experiência muito legal e tem uma história de vida sensacional, porque um dia ela deu um DR, sabe? Deu uma louca nela, aí ela se aborreceu, foi embora para a Irlanda, foi aperfeiçoar o inglês dela, né? Foi curtir a vida, foi fazer outras coisas, tá? Então, deixa eu ver aqui, onde é que você estava, Arletinha, pedindo para entrar, minha flor, que eu não deixei. Pede de novo, pelo amor de Deus, senão você não vem para... Vem para a live, vem para a live, vem. Eu deixei ela esperando, né? Agora não sei pedir, não sei onde que tá. Me ajuda aí, Arlete, pede para entrar. Será que você consegue? Será que você tem que sair e entrar de novo? Como é que funciona o negócio aqui? Vamos lá. Tá assustada a Fernanda, a Fer também tá dizendo que tá assustada, a Jamile falou que quase morreu. Arlete, você tem que pedir para entrar de novo. Se eu não deixei você entrar, perdi o link, ou você sai e volta, ou então tem que pedir para entrar de novo. Vem aí, que agora já é você. Bem, enquanto Alisson, seja bem-vindo, Josi, deixa eu começar contando para você o seguinte, o termo relação tóxica veio porque se refere... Opa, olha ela entrando aí. Muito bem, aguardando a Arlete, que rufem os tambores. Tararara. Salve, salve, dona Arlete, cadê você? Cadê você? Seu rostinho ainda não está a bordo. Tadadata. Arlete, você não entrou, não. Cadê você? Oi. Bom, ó, sua imagem não está aparecendo. Oi, Agora oi, apareceu. tá aqui. Ei! Oi. Tudo bom? Eu tô ótima, e você? Tô ótima também. Boa noite, pessoal. Gente, cadê o coração nessa live? Vamos receber aqui com carinho nossa amiga. Sobe o coração nesse negócio aí. Taca o dedo nesse coraçãozinho, senão vou ter que ser eu mesmo atacar o dedinho no coração, né? Ai, Lu. Olha, Obrigada aí. Obrigada pode aí pelo falar. convite, tá? Obrigada por estar aqui falando com o pessoal, com a tua audiência. Eu sei que toda semana você está fazendo aí lives, falando aí de assuntos
assim, muito atuais, assuntos que são muito pertinentes aí para o público de RH, e não só para o público de RH, para as pessoas que querem se desenvolver, que querem melhorar, que querem galgar em novas oportunidades. Arlete, já que eu já te apresentei, falei das suas credenciais, né? Falei que você é bacana, porque eu não tenho amigo que não seja bacana. Amigo que não é bacana é tóxico, eu saio fora. Vou contar rapidinho para a galera e a gente começa então a bater bola. Depois dos números estarrecedores que eu já trouxe, né? Tenho que subir. Depois você me ajuda aí a lembrar, gente, porque eu tenho que botar o nome dos livros aqui, fixar o nome dos livros, tá? Geralmente a Andréia e a Fernanda que ficam aí só sendo o backup. Queria contar para vocês o que é uma relação tóxica. A relação tóxica é aquela relação que te intoxica. Significa que você se sente diminuído, oprimido, controlado, inadequado, incapacitado. A pessoa, na relação tóxica, ela tende a diminuir você, tá? Seja porque ela faça isso de propósito, porque ela é perversa ou porque ela é do mal, cujo percentual é bem pequenininho, seja porque ela é inconsciente. Ela não é tóxica porque ela quer, ela é tóxica porque é a história de vida dela. Geralmente, os estudos mostram que pessoas que mantêm relacionamento, padrões de relacionamento tóxicos, elas foram pessoas abusadas na sua infância, e não falo só de abuso sexual, não. Abuso de toda forma. Ela foi tratada por um protetor que, na verdade, era um abusador. Ou ela tem uma autoestima muito baixa, então que ela precisa subjugar a outra pessoa. Nós dizemos que essa pessoa, ela não consegue se nutrir, tá? Ela não consegue se alimentar energética e psiquicamente. Então ela vampiriza. Porque para manter o status e a energia vital dela e manter a autoconsciência, manter a vida dela, ela precisa sugar a energia do outro. Por isso que a gente fala de vampiro energético, tá? Então toda vez que os meus pensamentos e meus sentimentos, meu autoconceito não me nutre, eu não fico ok pensando sobre mim e gostando de mim, eu baixo, eu dreno minha energia. Então, quando eu me aproximo dos outros, eu tendo a sugar. Isso é, então, a relação tóxica, que pode ser feita de propósito ou sem querer, tá? E aí, Arlete, o que você tem para completar sobre isso? O que é muito importante, eu acho que da gente sempre estar atento é o quanto é que muitas vezes nós, sem querer, sem planejarmos, sem desejar o mal do outro, às vezes a gente se coloca numa situação de não estar fazendo bem, né? Então, assim, coisas muito comuns que eu já vi no ambiente corporativo. Então, assim, o excesso de competitividade. Então, assim, o quanto que o excesso de competitividade ele pode trazer aí um cenário, uma situação das pessoas se sentirem desconfortáveis, principalmente quando isso é levado isso é fomentado no excesso pela empresa, né? E aí, assim, e aí é legal deixar claro aqui, né? Quando eu estou falando de excesso de competitividade, eu não estou falando de deixar de avaliar as pessoas pelas suas entregas, porque não é necessariamente o que a pessoa entrega, mas como aquele processo acontece, como as pessoas são mobilizadas e são levadas a tomarem essas ou aquelas atitudes, né? Então, tem muito mais a ver com o processo do que com ter resultados positivos ou valorizar, e aí falar de meritocracia e outras questões que são muito comuns aí dentro do papel e responsabilidades do RH, né? Muito importante isso que a Arlete está falando, e as pessoas estão colocando comentários aqui, eu não vou citar os nomes para preservar. Inclusive, se você tiver um caso, precisar de alguma ajuda, se a gente puder te apoiar, manda um direct, tá? Eu também, vocês já sabem que eu tenho um grupo no Telegram chamado Eu Sou HRBP Top, que é para pessoal de RH. Eu tenho outro grupo de bate-papo sobre liderança, que é para líder. E eu tenho aqui no WhatsApp o canal da Felicidade, que é onde a gente discute esses conceitos, tá? Como esse tema conversa com os três, tá todo mundo junto aqui, você pode direcionar, pode ir para o YouTube. Agora, a Arlete falou uma coisa muito importante. As empresas, elas acabam hiperestimulando a competitividade, buscando uma entrega melhor. Só que ela esquece que acontece? Que deteriora o ambiente corporativo. E eu estou lendo um livro aqui muito legal,
eu super recomendo, que é esse aqui, ó, Psicologia Positiva nas Organizações e nos Trabalhos. E os autores falam que hoje, no mundo ocidental, o trabalho tomou um tamanho tão grande na vida da gente, né, que a nossa identidade fica construída a partir do trabalho. Você imagina que loucura que é isso quando a gente tem o trabalho como emprego reduzido. Então, são 14 milhões no Brasil de desempregados. Esses desempregados, ou seja, não tem um contrato com salário, uma troca fixo, né? Não tem um emprego, um sobrenome corporativo, eles acabam tendo afetado o seu próprio alto valor, né? Seu próprio autoconceito. E muito líder se aproveita disso, desse excesso de gente do lado de fora, para aquela coisa de porta da rua, serventia da casa, ou querer estimular que você fique sempre na entrega acima da média. Ele manipula isso, né? Esse medo, essa crença de que você só tem valor se tiver vinculado e pelo reconhecimento do que você faz. Como é que você vê isso, Arlete? Sim, eu acho que faz todo sentido o que você está falando, e tem dois lados aí essa história, né? Assim, tem o lado as pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, que têm essa clareza de qual é o momento que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? E aí eu vou trazer aqui um exemplo recente. Eu sempre estou no LinkedIn dando uma olhada, e aí agora no Carnaval, inclusive uma pessoa com muita influência no LinkedIn, fez uma postagem falando que estava fazendo entrevistas no domingo, e que as pessoas não tinham que reclamar, as pessoas tinham que estar disponíveis domingo de carnaval. E, bem, era um texto grande falando sobre isso. Hashtag é babaca, tá? Hashtag sim, é babaca. Sim. Eu não sigo, mas eu vi. Mas assim, para uma pessoa que não tem a clareza do que está acontecendo, que se deixa levar e se deixa acreditar por esse tipo de coisa, ela começa sim a achar que tem alguma coisa errada com ela, talvez porque ela não queira fazer esse movimento, ou talvez porque ela até quisesse, mas esteja fora do mercado de trabalho e não consiga entrar, o que é uma loucura. Porque assim, as pessoas elas precisam trabalhar. Eu não trabalho com coaching de carreira e mentoria de carreira à toa. Eu faço porque eu reconheço e entendo que o trabalho tem um papel e um valor muito grande na vida das pessoas, né? E gosto de participar disso, de alguma forma, né, ser uma facilitadora desse processo. Porém, a nossa vida não se limita a trabalho. A gente tem mais umas 5, 6, 7, 8 áreas da nossa vida que a gente precisa... Sobe coração nessa live, fomentar. Eu vou olhar para dar um beijo nessa mulher. E assim, quando a gente se permite pensar só nisso, fica tudo muito pequeno, fica tudo muito pequeno. Eu acho que é esse o nome. E aí, quando você me apresentou, você falou um pouquinho, né, do que eu fiz e tudo mais. E assim, essa fala só me remete exatamente para esse período. Eu fiquei 1 ano fora do Brasil, já trabalhava há muito tempo. E aí foi meio que um sabático. Na época o pessoal nem usava esse nome, porque não era tão falado e tão, né, buscado como é hoje em dia por tanta gente. E foi assim um movimento de muita autopercepção minha, do que eu gosto, de experimentar coisas novas, de estar com mais tempo disponível para aproveitar e descobrir coisas que até então eu não tinha tempo disponível para fazer, né? E isso é um processo que na época, e eu já vinha de trabalhando muitos anos, eu já fui fazer um intercâmbio com 35 anos, então assim, já tinha aí uma jornada. Os 3 primeiros meses foi de muita descoberta, porque para mim tudo era muito novo, às vezes eu achava que estava tudo errado. Mas não tinha nada de errado. O errado estava eu acreditar que eu precisava necessariamente estar trabalhando daquela forma como eu trabalhava antes, né? E se você me permite, Arlete, esse é o primeiro ponto. Quando a gente começa a sofrer uma relação abusiva ou tóxica, a gente tende a desconfiar da gente. Porque geralmente o abusador, nem sempre ele faz isso por mal, tá? Ele pode ser também alguém que foi reprodutor do padrão, tá?
ele se apresenta como alguém que tem interesse na gente, que quer o nosso bem, que quer desenvolver a gente, que sabe o que é melhor pra gente. Eu, no meu primeiro emprego, em 1900 e bolinha, eu tive uma líder que ela falava assim, esse cabelo não combina com o seu perfil, esses óculos não combinam, esse jeito de falar não tá legal. Cara, eu fui ficando tão castrada que eu já contei isso e o povo ri, que eu comprei saia, daquelas saia envelope, com rasquinho atrás, para eu não andar com a perna aberta, porque eu era assim, né? E ela falou, tem que sentar assim, princesa Diana. Era uma sugadora, uma vampira energética, que um dia até me dizer que eu casei mal e que isso afetava a minha carreira. O primeiro marido era bem pobre, o segundo não era, né? Ela até isso me falou, que então, no primeiro momento, você vai sendo sugado, você tem a sua autoestima afetada, você quer corresponder àquela expectativa, àquele padrão, você idealiza que o abusador tá certo e que você que não é capaz de se adaptar. Então daí a nossa autoestima, o nosso autodesenvolvimento, gente, é muito, muito, muito importante. É o maior capital emocional que você pode fazer, o investimento no seu autoconhecimento. Porque o seu capital emocional, ele te blinda e te cura de perceber e ser limitado. Porque até Drácula, para entrar na casa da vítima, ele tem que ser convidado, né? Então, só existe um sugador vampiro tóxico na gente porque nós permitimos. E é isso que você está falando, né? E nesse caso, nesse exemplo que você trouxe, tinha um agravante, né? Que é o fato de que essa pessoa era o teu gestor, era o teu líder. Então, de alguma forma, existe louco, né? Dentro do próprio RH. Existe uma relação... Né? Eu estagiária. Então, você é estagiária em processo aí total de formação, no sentido mais literal da palavra. A sua gestora, então, existia aí uma relação de hierarquia, né, clara, de poder, né? Porque, assim, as relações tóxicas, né, muitas vezes acontecem nesse cenário que você trouxe, mas acho que muitas vezes acontece com colegas de trabalho. Ah, legal. Colegas de trabalho... Arlete, importante, a relação tóxica, ela se dá de cima para baixo, lateralmente e para baixo, então, e para cima. Então, tem funcionário que ele assedia moralmente, vampiriza e intoxica o seu chefe, com a fofoca, com denegrir a imagem, com ridicularizar, coisa que a gente aqui gosta muito de falar de líder, mas agora eu vou dar umas lambadinhas. Eu vejo empregado, também colaborador, zoar o chefe, né? Zoar o chefe, ridicularizar o chefe, falar que o chefe é babaca, diminuir a competência do chefe, fazer insinuações a respeito do intelecto ou da sexualização do chefe. Isso também é toxicidade, isso também vampiriza, né? E isso também se dá de baixo para cima. E na lateral, com os coleguinhas, né, gente? Tem gente aqui, não vou citar o nome, dizendo isso dentro da RH tá assim, amiga, você sabe? Oxe, povo doido, né? Nós somos povo doido, né? É muito louco da gente pensar que, muitas vezes, você está... durante um período aí da minha vida, eu trabalhava em projetos, implantando projetos de RH, né, em qualquer lugar do Brasil. Então, eu tinha equipes em cada estado em que a gente ia implantar esse projeto, eram equipes diferentes. Então, você tem aí a oportunidade de conhecer um monte de gente, de conhecer culturas, pessoas diferentes, que te enriquecem tremendamente. E você também tem a oportunidade de cruzar com algumas pessoas que você diz assim, caramba, realmente a gente vai ter que fazer um projeto aqui. Então, vamos lá. E aí, buscar formas de se blindar, né? De se blindar com isso, porque você não tem como dizer, não quero. Não vou. A bola é minha, eu vou brincar sozinha. Não dá para fazer isso, né? Buscar essas formas. E, para mim, o primeiro ponto, assim, é você se conhecer bem, né? Se conhecer bem para você entender que aquilo não te pertence, aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo insinuado a seu respeito, não é você, né? Você é outra coisa. E aí, quando você tem essa clareza, é muito mais fácil de você não entrar nesse jogo, de não entrar nesse movimento, né? E muitas vezes... Veja só, Arlete, até se você me permite, todas as matérias,
a matéria da Veja, da Você e a matéria da Exame, fora as outras matérias, os casos que se apresentam, você fica chocado de ver por que a pessoa embarcou numa canoa furada daquela. Então, isso que você está me dizendo é muito importante, gente. A toxicidade, ela tem a ver com a tua autoestima. É quando você coloca e dá na mão do outro o poder de julgar o teu valor. Porque, veja, gente, a relação de trabalho, olhando de fora, é assim: eu entrego um capital intelectual, você me entrega uma remuneração. Em qualquer momento que isso não tá bom nem para você nem para mim, um abraço. Se eu puder ter amigos, um ambiente acolhedor, gente nutridora, desenvolvimento, show de bola, isso é assim um mundo ideal. Mas não é a realidade. Você vai encontrar gente ranço e gente demônia em tudo quanto é lugar. Tem na nossa família, né? Você tem família Doriana? Eu não tenho. Aquele Natal lá na ceia, né? Já dá umas toxicidade, né? Que é um para lá e outro para cá. Tem gente que você tem muita afinidade, outra não. Tem dia que a pessoa tá de boa. Por que o profissional, ele coloca todo o investimento emocional nele, naquele líder ou naquele cenário? Em acreditar. A escolha tá feita. Você aceitou a vampirização. Você deu a jugular para o vampiro morder, não é verdade? Perfeito, é isso aí. É isso aí mesmo. E então, assim, a gente precisa estar muito atento, porque às vezes esse movimento, ele também não é um movimento pensado e articulado milimetricamente. Então, são coisas que vão acontecendo e que, se você às vezes até frear, você, além de estar fazendo um bem por você, muitas vezes está fazendo um bem pelo outro, que talvez nem esteja percebendo que está fazendo aquele movimento. E aí, olha que legal, você tem a oportunidade de não entrar nessa e ainda fazer essa pessoa ter uma outra perspectiva a respeito de qual tipo de relações ela está construindo naquele ambiente de trabalho. Gente, é tanto comentário que eu tô ficando louca aqui. Peraí que eu tô perdendo alguns, ó. E por isso é importante o papel do canal de ética, canal de denúncia. Dentro do RH, importantíssimo. Um canal de comunicação formal, toda empresa deve ter, para que isso possa ser denunciado. Um ponto importante é assim, ó. Como é que eu me blindo, né, Arlete? Primeiro, autoconhecimento. Entender que eu não sou obrigado a corresponder às suas expectativas. O que você pensa, o que você deseja, o que você gostaria que eu fosse é teu. De mim, eu tenho que saber o que eu quero, o que eu desejo, o que eu gosto. E entender a intenção por trás da forma. Porque a gente é muito doentinho, muito analfabeto emocional, e às vezes a gente tem uma intenção boa numa forma muito ruim, né? Porque como eu trabalho com líderes, eu vejo eles têm uma intenção muito boa. Eu conheço poucos que são do mal mesmo e tá acabado. Ele é bruto, ele não foi lapidado, ele não tem escola, ele não soube se desenvolver. Aí ele vai lá e pá, ele acha que mandando a chulapa em você, tu vai dar aquele acorda. Então, eu tenho autoestima, equilíbrio emocional suficiente para entender o conteúdo por trás da forma, pegar o que é para mim e devolver o que é do outro. Isso faz sentido? Pô, peraí, como é que é isso aqui para mim? Tá? E tudo bem se eu não correspondo. Tá tudo bem a gente discordar. Só que eu vejo assim um povo muito adoentado mesmo. Gente, eu não tô falando isso com arrogância, não. Eu mesmo já me vi nessa situação, né? Adoentado no sentido de se entregar para esse vampirismo, né? Por que você coloca na mão do outro? Eu tenho gente aqui que eu tô atendendo que tá com burnout, afastado. Porque tem uma líder que ele nitidamente sabe que é louca, mas continua querendo fazer DR, corrigir a maluca e dar trela pra maluca. Lá na minha terra a gente fala bater palma pra maluco dançar. Por que tu bate palma pra maluco dançar? Por que você só não faz a esfinge, né? Pinguinzinho de Madagascar, a cena, e sai batido, vai cuidando do seu. Como é que você vê isso, Arlete? Tem uma coisa nas relações de trabalho, pensando no mundo corporativo, que você tem a opção, mesmo a gente está vivendo esse momento que a gente tem no Brasil, de tantas pessoas desempregadas, mas assim, a gente tem a opção, a gente tem a escolha, né, de hoje estar aqui e amanhã estar num outro lugar. E aí tem 2 pontos nisso. Primeiro, qualquer lugar que a gente for, possivelmente, a gente vai estar junto, vai estar perto de alguém. De uma pessoa que tem a postura assim.
Em Porque alguns também a lugares. pessoa não é vampira, né? Ela pode estar vampira. A gente está mais Isso. vulnerável, está mais doentinho, mais abatidinho, na bad, a gente fica meio vampirinho, né? Perfeito. Esse é um ponto. Então, para onde você for, você corre o risco de se deixar levar por esse movimento. E tem um outro ponto, se não está legal onde você está, não está legal mesmo, e aí pensando nos casos extremos, né? Eu dei uma lida esses dias na matéria que dá você SA e tem uns casos horríveis ali. Né? Situações realmente que não tem nem o que se discutir. Então, de você Degradante, buscar humilhante, né? Degradante, humilhante. Você fala, degradantes, não, já tiraram as correntes da escravidão faz tempo, por que eu vou ficar arrastando essa bola de ferro, né? degradantes, humilhantes, e nesse movimento de pessoas envolvidas, a gente já falou aqui do papel do RH, a gente já falou do papel do líder, né? E para mim tem um terceiro participante, aí, um terceiro coadjuvante desse processo, que é a responsabilidade da área de saúde das empresas. Porque uma coisa é o RH levantar um ponto numa reunião de liderança, levantar por que a gente tem em algumas áreas um nível tão alto de absenteísmo por esses e esses e esses motivos, né? E outra coisa é um médico, uma pessoa que, pela sua formação, consegue trazer esse assunto muito mais à tona, tanto no sentido científico da coisa, né? Quanto na validação técnica disso, de pedir ajuda, orientação, e aí a gente está falando aqui de papel de parceria entre áreas para o desenvolvimento dessa liderança, porque assim, se isso está acontecendo repetidamente numa determinada área, existe sim coisas que precisam ser tratadas ali. E dentro do movimento de valorização das soft skills, a gente já sabe que a resiliência, a inteligência emocional é um capital muito importante. Então, as empresas que estão antenadas, elas já estão começando a colocar seus programas de saúde mental, né? Práticas de mindfulness, práticas de vulnerabilidade. Eu mesmo pratico várias empresas, conversa de valor, que é o feedback, onde o líder olha no olho do colaborador, né? E trabalha conexão, trabalha propósito, trabalha sentido, porque nós sabemos que equipes que vivem estressadas, né, ela aciona, e tem aqui a Lídia, que é especialista, entre outras pessoas, aciona a sua amígdala, a sua circuitaria límbica, e você fica naquele movimento luta-fuga, e que isso é impossível frente ao flow, né, os estados de alta performance. Então, não é um bom negócio ter gente adoentada psicologicamente, gente assediada moralmente, né? Sem contar nossos códigos legais que já proíbem, né? São práticas de abuso, já temos lei, né? Então eu falo assim, fica alerta, porque você, RH, você tem mecanismo de ajudar a proteger. Você, líder, tem mecanismo de desenvolver, estudar e ter elemento para prevenir. E você, colaborador, cara, não dá teu pescoço fácil, não. Vai investir no seu autoconhecimento, né? Então, por exemplo, o que te impede de ter uma conversa franca? É a assertividade, é você se sentir menor do que aquela pessoa. Você não dá aquele basta de falar, olha, tá bom, daqui chegou, eu já entendi qual é exatamente o ponto que você tem de crítica sobre o que eu fiz e não sobre quem eu sou, né? Eu tive um episódio aí que um líder, um cliente para quem eu estava trabalhando, era meio cliente, meio chefe, enfim, ligou para mim surtado, ele berrava igual um louco, eu tirava o telefone assim e escutava, né? E deixei dar uma berrada e a pessoa não... Eu falei, olha, se você continuar conversando comigo nesses termos, eu vou desligar. Porque ou a gente vai procurar uma solução para o que está acontecendo, ou você vai ficar jogando seu lixo de frustração em cima de mim. Só que eu não sou obrigada, não sou seu saco de lixo, não sou sua lixeira, para você ficar despejando seu fel de frustração e raiva em mim. Vamos falar do que eu tenho, que me cabe acertar? E a pessoa deu aquela murchada na hora. Pô, desculpa, foi mal então. Então vamos colocar a relação no lugar que ela tem. Por mais que eu tenha sido incompetente, isso não te dá o direito de me ultrajar no meu limite de personalidade. Faz sentido isso para você, Arlete? Faz, e você levantou um outro ponto que tem tudo a ver aí com a atuação dos HRBPs,
Né, a gente sabe do papel e da importância desses profissionais nas empresas e a gente também tem clareza da complexidade que é fazer esse papel, né? Uma vez que eles têm aí relação direta com gestores, né, com gerentes, diretores, pessoas que muitas vezes hierarquicamente estão bem acima deles, mas consultivamente eles são o suporte dessas pessoas, né? Então, muitas vezes precisa fazer exatamente esse movimento que você acabou de puxar, né? De trazer a pessoa para cá, para a real, né? Igualar e equiparar aí, esses papéis e essas responsabilidades diante do acontecido, seja lá o erro ou não, mas devolver um pouco dessa responsabilidade para cada um. Então, assim, esse é o que me cabe e esse é o que te cabe. Né? Então, quando a gente consegue fazer isso... São sempre dois, né? São sempre dois, né? Perfeito. Quando o HRBP consegue fazer isso de uma forma clara, entregando a responsabilidade, assumindo a sua, ele está fazendo o papel dele aí de uma forma assim, muito boa, diferenciada, né? Porque a gente sabe da complexidade que é em fazer isso, e deixando aí a marca do RH como um influenciador na tomada de decisões, mas não aquela tomada de decisão através de cara crachá, aquela tomada de decisão... Operacional, assina aqui, produz ali, imputa na folha para mim, né? Perfeito, é isso aí. Tem aqueles dois eixos que eu sempre falo, né? O eixo vertical que a gente trabalha é o projeto, é a entrega, é o to-do, mas o eixo vertical, que é a melhoria das competências de desenvolvimento do líder, né? Melhoria do clima, do ambiente e das soft skills desse líder. É aqui que está a nossa grande oportunidade, mas no nível em que a gente se encontra, no geral, dentro da minha vivência, adoentados, BPs, muito baixo estima, muito pouco empowerado, né? Muito com medo. E aí, gente, nós temos que olhar também uma coisa muito importante, nossas crenças, né? Por que você crê que você é menor, que você tem que obedecer, que manda quem pode, obedece quem tem juízo? Por que você crê que se você for demitido, o mundo acabou? Por que você crê que você não vai achar emprego, vai ficar na rua da amargura? Essas crenças te aprisionam tal qual um elefante amarrado no banquinho, né? É a sua mente que te aprisiona. E na hora que ela te aprisiona, você é sempre vulnerável às toxicidades do ambiente. Então, nós falamos aí da blindagem. Nem sempre você consegue confrontar. Sobretudo se a pessoa for muito poderosa e muito ignorante. Quer dizer, ela é tão cega para o comportamento dela que não vale a pena brigar, porque você tenta, né, de leve assim mostrar para ela o quanto ela é equivocada, ela já vira um monstro, que a pergunta é por que você continua validando esse comportamento, por que você continua ancorando a sua energia naquela pessoa, tentando ser reconhecido, tentando receber uma palavra de validação. Não vai. Tem personalidade, gente, que eles não vão te reconhecer nunca, porque se eles não foram reconhecidos, eles não têm para dar, eles são secos. Ele precisa mais de compaixão, de afeto, do que propriamente de raiva. É assim, me dá até pena, desculpa, de ver você sofrer por tão pouco, né? E isso vem para as relações pessoais também. Marido, mulher, crush, irmãos, primos, pais e mães. Gente, nem todo mundo está pronto para te dar o que você precisa, não. A pergunta é, você se dá o que você precisa? Você conhece seus pontos fortes, seus talentos, você sabe manejar, né, o ambiente para construir, conhece os pilares da felicidade, conhece, né, tem capital emocional para você ir em busca da tua vida, da tua tribo. Como é que você viu? Como é que foi para você, Arlete, quando você resolveu dar um sabático aí? O que estava acontecendo? Você não vai citar a empresa, mas você vivia lá meio também no monte dos malucos, né? Vamos aqui entre nós, né? Sim, sempre tem, né? Sempre a gente chega no momento da nossa... Sempre a gente chega no momento que a gente diz, espera aí, o que eu vou fazer agora, né? O que dá para fazer agora? E aí, assim, diante de um determinado momento de mudança de empresa, eu achei que fazia sentido, né, para mim naquele momento. Tinha a oportunidade de fazer isso de uma forma planejada.
E eu não tinha a mínima clareza do quanto é que isso iria representar para um próximo momento meu de carreira, né? No sentido de amadurecimento, no sentido de passar a enxergar as coisas de outra forma, no sentido de não ter a necessidade de ter esse sobrenome que você falou aí tantas vezes, que a gente, quando trabalha em uma empresa, a gente é apresentado como Arlete da empresa tal, né? Então você deixa de ter aquele sobrenome e aquele sobrenome passa a ser o teu, é Arlete Lima. É Arlete Lima que trabalha como consultora, que trabalha como coach, que faz mentoria de carreira e tá tudo certo. E aí você começa, isso tem uma responsabilidade gigante para você, né? Que é legal, porque as pessoas passam a te ver pelo que realmente você faz. Para você, e aí a gente entra numa outra pegada de pensamento que é do empreendedorismo, né? Mas para mim, trouxe uma outra perspectiva sobre o que eu vou permitir e o que eu não vou permitir acontecer. Então, não quer dizer... Limite, né? É limite, né? Perfeito, é isso Até aí. aqui, ok. Daqui para lá, obrigado, agradeço, né? Posso ajudar em algo mais? Eu queria, a Fê está me pedindo duas coisas aqui, Arlete, que eu queria compartilhar. Dois assuntos muito importantes. O primeiro, a questão da frequência de energia, a questão da toxicidade, do contágio das emoções, e uma terceira coisa que a gente vai falar em seguida, que é uma ferramenta do tipo, por exemplo, a comunicação não violenta, tá? Vamos ver se dá tempo, porque estamos com 40 minutos, né? Se o Instagram derruba a gente. E se eu estiver atropelando, você me fala, que eu sou muito empolgada nesse assunto. Gente, vocês estão quietinhos, vocês estão curtindo? Não estou vendo coraçãozinho, não estou vendo likezinho, estou vendo as perguntas, né? Então, olha só. Quando eu tenho uma frequência de vibração mesmo energética, que se alinha por afinidade com aquelas pessoas, é que se dá esse chamado fenômeno do vampirismo. Eu não sei explicar em termos de física quântica, porque eu não estudei para isso na live, né? Mas vem assim, onde você está colocando seu Wi-Fi, né? Qual é a rede que você vai conectar? Quanto mais eu tenho minha estima baixada, minha codependência emocional, ou seja, meu valor está acoplado. A codependência se relaciona, gente, a uma espécie de simbiose. Você encontra gente que te apoia para você poder crescer. Parasita mesmo, no bom sentido, entre aspas, né? É assim, ó, eu tenho que me fixar com alguém que me valoriza para eu poder crescer. Eu não cresço por mim, eu fico parasita de árvore alheia. Então, é isso que é a relação da sugação, do vampirismo, da frequência energética. Quando eu começo a me nutrir através de meditação, através de visualização, através de autoconhecimento, eu sou capaz, eu sei do que eu sou boa, não sou melhor do que ninguém, mas eu sei que eu estou aqui por meu merecimento, por minha competência, eu vou descolando da necessidade de que alguém me nutra. Eu me autonutro. Tá fazendo sentido? Não sei se esclareci a Fernanda. Essa coisa da frequência é isso. Eu não entro, a minha conexão Wi-Fi não vai mais naquela pessoa. Porque ela, quando ela chega com a sugação dela e com a tendência de me vampirizar, no sentido de me diminuir, eu sei dar meu basta interno. Não precisa ser o basta falado. É o basta interno. É saber que aquela pessoa não é da minha tribo. Aquela pessoa, ela não me causa, não me agrega coisas boas. Não tem nada a ver se ela é boa ou ruim. Tem muita gente que eu conheço que é gente boa pra caramba, mas vampiriza, porque é pessimista, porque tá numa vibe diminuída, de escassez, puxa você para baixo, você vai contar uma ideia, a pessoa por excesso de amor te suga, né? Tá fazendo sentido isso? Então, Fê e Arlete, fez sentido isso da frequência? Com quem você vai conectar, cara? Conecta com quem tem a ver com você, com quem comum os seus valores, né? Faz muito sentido, e tem uma coisa muito legal que você levantou, que assim, existem pessoas que são ótimos amigos para você sair, para você conversar, para você viajar, porém no ambiente de trabalho tem uma postura um pouco diferente, né? Então, tem a ver um pouco com essa questão dos valores que você trouxe. Então, quais são as perspectivas, quais são os valores de cada pessoa, como é que ela também se percebe. E aí cabe a você dar essa blindada que é necessária, que é importante para que as coisas de fato sigam, né? Porque não adianta a gente pensar e querer, desejar
que seja sempre tudo flores, porque não, esse cenário não existe. E quando a gente fala de blindar, gente, não é tirar a pessoa da nossa vida, não. Ó. Por exemplo, na minha família, essa questão política, né? Pessoas da minha família muito próxima, mãe, irmãos, advogam um partido e um político que eu ranço total. Não consigo nem falar. Falou, me deu urticária. Pô, eu vou deixar de falar com a minha mãe, com meu irmão, vou brigar com a minha irmã, vou ter DR. Cara, blinda aquele assunto. Aquele assunto não entra na panela. Entendeu? Por quê? Porque a gente já sabe que a gente discorda. Então eu brinco e falo assim, concordamos que discordamos, né? Outro dia eu já contei esse caso aqui também, que eu fui almoçar com uma amiga que ela queria muito que conhecesse o irmão dela, por causa de história de vida, e aí ela falou super bem, que o cara era maravilhoso, gente boa pra caramba, não era crush não, tá, gente? Que vocês sabem que eu sou casada maridão, tá lá na Colômbia, mas eu tô aqui, coração partidinho, né? Precisando de uma vampiragem, mas não tá rolando. E aí, ela falou, e eu fui assim, cheio de expectativa, achando que o cara era top das baladas. O cara era um mala, ranço pra caramba, só falava assunto chato, pessimista, crítico, e ainda gostava do partido que eu detesto, né? E aí eu falei, meu, que decepção, né? O cara tava dando aquela sugada. Eu peguei e falei, ó, blindou, dentro de mim, blindou, não vou mais deixar a pessoa me afetar naquele assunto. Vamos conversar de vinho, vamos conversar da comida, vamos conversar do sol, vamos conversar da lua, porque naquele assunto aquela pessoa não vai me acrescentar, nem eu a ela. Porque também tem uma coisa de uma necessidade de vencer, de ganhar, né? De fazer o outro vir pro teu lado. Meu, desapega disso. O outro é o outro, você é você, segue a vida. A gente pode ser amigo tendo divergência. Isso se chama diálogo, né? Complementaridade. Faz sentido? Faz muito sentido, Lu. E tem uma outra coisa, assim, que é muito legal disso que você está trazendo, que é de você perceber, né? Perceber, então, assim, no seu caso, a história que você está contando. Você foi conhecer alguém que veio com ótimas referências, né, e tudo mais. E aí você chega lá no lugar, não é exatamente aquilo. Então, assim, como é que a gente faz para manter aquele ambiente ainda um ambiente legal, um ambiente gostoso, aproveitar o momento, de uma forma que fique todo mundo bem? Exatamente, né? Porque a gente não é um troglodita, né? Homem da caverna que você chega lá, não dá certo, você taca o tacape na cabeça do outro, mata ele, ou ele te mata, vai embora. A gente se civilizou justamente para isso. Para você conversar. Eu seria amiga desse rapaz? Provavelmente não. Porque as áreas de afinidade pelaquela conversa foram pequenas. Mas o que me impede de ter uma relação cordial, gentil, simpática? Oi, tudo bem? Tem gente no trabalho que vai ser seu amigo. Tem gente que não, vai ser só brother, né? E aí você encontra e fala, opa, beleza e tal, não sei o quê. Sobre essa temática, né? Então, um outro ponto aqui, Arlete, muito interessante, é que a gente fala muito do outro, mas quando você que é o vampiro? Você já se percebeu sendo vampira? Eu já. Já sim, com certeza. Aquela sugadinha básica já. na outra pessoa, você falou, eita, meu Deus, cheguei. Já, com certeza, e assim... sangue, né? Às vezes a gente consegue perceber logo o que acontece, logo que a gente, né, toma uma atitude, fala alguma coisa... E algumas vezes não, às vezes precisa de um tempo, e aí depois você nem acredita que você fez isso. Não, mas fui eu mesma que fiz isso? Não foi bem assim. E às vezes a intenção... Se a pessoa tem a gentileza de te dar aquela sinalizada, falar, pô, peraí, né? Você tá pegando pesado, tá me aborrecendo aqui. Meu Deus, eu nunca imaginei que aquilo que eu tava falando, que eu tava fazendo, era por amor, mas deu uma... E é muito legal isso que você está trazendo, Lucimar, porque tem em ambientes que existem confiança, e aí falando basicamente do nosso ambiente de trabalho, daquelas pessoas mais próximas, a complexidade ela é menor, porque a confiança faz reduzir essa complexidade. E passa exatamente por isso que você está falando, porque a gente não é perfeito, a gente tem os nossos dias aí, de mais estresse, de mais chateação, de outras coisas que acontecem na nossa vida que acabam influenciando diretamente. E quando esse ambiente é permeado dessa confiança, as coisas acontecem e geralmente depois se vai conversar sobre o assunto, né? Geralmente se tem um momento aí para dizer, pô, não foi legal, poderia ter sido diferente, o que foi que aconteceu? Né? E agora você me falou, me deu a cancha que eu queria. Gente, tá faltando 10 minutinhos, tá? Eu quero muito, tô pegando uns posts por aí na rede social, se você tiver caso bom para me contar.
caso de um líder que foi bacana, caso de uma relação que se resgatou, porque de sofrência eu já estou meio cansadinha, né? Então vamos colocar a coisa boa aqui e vamos embora lá para o nosso Telegram de HRBP Top para você compartilhar suas práticas. Mas não estou encerrando não. Quero pegar o gancho da comunicação não violenta, chamada CNV. É você entender desse lugar da escuta empática, de você perceber que você tem necessidades, mas o outro também tem necessidades. E que as necessidades dele são tão valorosas quanto as suas. Então, essa coisa de ganhar e perder na comunicação não violenta não existe. Porque você parte do lugar da sua história, da sua necessidade, do seu modelo mental, e eu do meu. E quando eu consigo dizer para você, olha, Arlete, para mim isso não é legal, eu preferia que fosse assim, como é que é isso para você? E você fala, olha, não, para mim assado é melhor, e a gente não precisa brigar por causa disso. Eu respeito que você pensa diferente, eu respeito que você tem necessidade diferente, por mais que eu julgue que a sua necessidade pode ser bobinha. Sim. Porque uma coisa é o julgamento, a outra coisa é o acolhimento. Quando eu acolho, não significa que eu concordo, significa que eu compreendo. E essa é uma habilidade muito importante. Eu compreendo que para você, líder, pressionar por um resultado, entregar um resultado, conseguir as coisas rápida e de boa qualidade, é um valor. Mas eu também quero ser respeitada na minha necessidade de fazer as coisas do jeito que eu estudei, no meu modo. Eu vou te entregar dentro do prazo, não necessariamente da forma como você quer que eu faça. Porque bons líderes, eles dizem o quê, mas o como é de cada um. E às vezes, porque nossa história, aquele como deu sucesso, eu acho que aquele como é universal. Então, para mim, só tem valor se for naquele como. Eu falei muito metafórico ou ficou claro? Não, tá claríssimo, tem tudo a ver, acho que tem tudo a ver com o que tá com o que você trouxe a respeito da CNV e me remeteu a uma outra coisa. A gente fala hoje muito de movimento, um RH ágil, né? Então, assim, esse é um tema que cada vez mais se fala da importância da gente ter projetos, da gente ter aí uma atuação do RH que tenha aí tenha os pilares, né, da agilidade. E aí, quando você traz esse ponto, o que a gente está falando? A gente está falando que a pessoa está se abrindo para a diversidade, que ele está escutando o outro, que ele está vendo o outro nas suas necessidades, né? Por consequência disso, a gente acaba assumindo o nosso poder, né, seja como área, seja como profissional, eu vou entregar aquilo, mas eu talvez seja uma pessoa um pouco mais introspectiva do que a Lucimar, então eu preciso ter o meu tempinho aqui, sozinha, caladinha, para fazer do meu jeito, e ela tem um outro jeito de fazer, e no final das contas as coisas vão acontecer e vão ser entregues. A base é essa confiança, né? A base Perfeito. é a confiança e a base também é o autoconceito, porque eu não me sinto ameaçada pelo jeito do outro. Então nós temos que olhar para a gente também, desculpa te interromper, Arlete, mas dentro dessa doença nossa de vitimização, a gente sempre olha para o outro como se o outro fosse meu competidor, né? Eu não fico de boa ali, eu falo, pô, ela pode ser mais inteligente, ela vai pegar a melhor parte, ela vai ganhar mais. Eu fico sempre projetada para fora, eu não olho para mim. Eu falo, cara, tudo bem, deixa a pessoa brilhar. Nessa eu não brilhei, na outra eu brilho, na outra brilha nós duas, né? Isso tem um olhar generoso, um olhar inclusivo, né? Respeitoso pela diversidade. Eu acho isso assim, daí que sobe a frequência, entendeu, Fernanda? E eu tô vendo um monte de gente bacana aqui, ó. Só um apêndice também, um parágrafo. A live fica 24 horas aqui no Instagram, tá? Depois eu baixo e vou subir lá no meu canal do YouTube. Então, quem tá com problema de oscilação de internet por causa de chuva, 24 horas vem aqui. Lá no canal, muito importante. Se inscreve, curte, compartilha, tá? Te interrompi. Me conta, Arlete, você estava me falando sobre isso, né? Da diversidade, da inclusão dos métodos chamados Agile, né? Que tá muito na moda hoje, muito se usando, né? Dos Design Thinking, que são metodologias de compartilhamento, né? O que acaba acontecendo, assim, a gente tem pessoas muito diferentes que compõem aí equipes, e quanto mais essas pessoas se sentem à vontade, quanto mais essas pessoas se sentem incluídas naquele local, naquele ambiente,
mais a diversidade vai aparecer, porque cada pessoa enxerga as coisas de uma forma, tem ideias e tem perspectivas diferentes sobre aqueles problemas que a gente tem no ambiente de trabalho, no sentido de projeto mesmo, de necessidade de entrega. E se essas diferenças estão fluindo, é porque aquele ambiente, ele é um ambiente muito positivo. Porque às vezes a gente tem a ideia, a perspectiva de que lugar que não tem reclamação é lugar que está tudo bem. E não é necessariamente isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes é aquele lugar onde está tudo velado, né? Tudo engolido, todo mundo se implodindo lá dentro, né? É um conflito engolido, que é também uma dinâmica que você vê em muitas famílias adoecidas, né? As relações frias, ninguém fala, parece que está todo mundo bem, mas todo mundo assim por dentro se matando. Então não é pela quantidade de fala, é pela intenção dessa fala, né? Perfeito. É pela forma, né? Oi, Anima, que bom que vocês estão aqui. Ai, gente, tanta gente linda, maravilhosa. E assim, Lu, tem uma outra coisa. A gente tem um movimento muito grande de startups agora, né? Então, assim, empresas que surgiram aí com a ideia, com o propósito de solucionar, né, de uma forma rápida, diferenciada, problemas que a gente tem em diversos segmentos, em diversas áreas. E elas têm uma dinâmica própria, né? Tem uma dinâmica, às vezes, muito diferente, pelo menos eu vim, né, de segmentos muito conservadores, né, enquanto estava aí no mundo corporativo. E o quanto, e aí conversando com algumas colegas que hoje fazem parte de startups, que às vezes, algumas até que estão à frente aí de equipes de RH, o quanto é que muitas vezes esse movimento, que é tão positivo dessas empresas, mas também está fomentando pelo excesso de pressão, né, pela necessidade de entregas que o tempo, às vezes o time nem sempre ele é o suficiente para isso, gerando esse movimento de muito estresse. Até a Deise acabou de comentar aqui que a diversidade de opiniões é muito importante. Não é só importante, como é requerido para essas startups, por essas metodologias, né? Elas são compostas do tal do Agile, né? É assim que fala, bonitinho? É isso mesmo. Então, eles são requeridos, a mentalidade de diversidade, vários pontos de vista. Obrigado pelos comentários. Gente, eu tô lendo todos, tá? Mas é que eu não quero ser tão mal educadinha, ficar interrompendo a Arlete aqui. Eu não sei se ela consegue ver. Para mim tá aparecendo os comentários, tá? Então, muito legal as contribuições, estou amando. Então, isso que você está falando, assim, às vezes, o excesso de velocidade faz com que a gente ligue aquele cérebro automático, o piloto automático, e isso reduz nossa empatia. Muitas vezes a gente é grosseiro com a outra pessoa, no sentido, é tóxico, porque eu afeto o outro na medida que eu não o vejo. Hoje mesmo eu compartilhei com você, né? A gente publicou aqui uma vaga que alguém estava pedindo, eu não trabalho com isso, mas às vezes alguém fala, tem uma vaga aí, a gente compartilha, a guria mandou um link do LinkedIn dela assim, pronto, e acabou. Aí eu falei, olha, você vai querer que eu mande para o Red Hunter só o link do seu perfil? Aí ela respondeu, foi o que você pediu, ainda rançou comigo, né? Aí eu falo, cara, tudo bem, eu vou mandar esse link para o Red Hunter e o cara vai receber 50 mil currículos e o teu link... Como é que fica isso? Você quer mesmo? Então, assim, tira da frente. Esse piloto automático ligado o tempo todo, no curto prazo, no fogo antolho, né? O cara bota aquele antolho assim e vai embora para a meta, muito operacional, muito curto prazo, muito resultado, volume versus pressão de tempo, que a gente vai perdendo a humanidade, né? Essa capacidade de olhar para o outro, reconhecer. Como é que você vê isso? Não, assim, concordo com você totalmente, e essa é uma... Eu naturalmente, tá, se pergunta se eu já rancei, já muitas vezes, assim, eu sou uma pessoa competitiva, eu tenho isso comigo, pratiquei esporte durante muitos anos, então assim, vem desde criança. Então, muitas vezes, no ambiente de trabalho, isso precisava sim, né, ser um ponto de atenção, né? Então, você chegar aí numa equipe nova, em que as pessoas não te conhecem. Então, você investir um tempo aí, e durante muito tempo eu não falava investir, não, eu falava gastar, tá? Investir um tempo aí conhecendo um pouco mais essas pessoas, entendendo qual é o papel delas ali naquela equipe, para que quando você precise movimentar essas pessoas, direcionar essas pessoas, ou até se autodirecionar, você consiga fazer isso com mais leveza e com um pouco mais de tranquilidade.
né? Meu Então, amor, para mim aqui deu 1 hora. Eu não sei se o Instagram avisa. De qualquer forma, ó, 28 segundos. Eu quero agradecer imensamente sua presença. O assunto não acabou. Vamos marcar outra? vamos Vocês, marcar por favor, outra. coloquem no comentário se valeu a pena, se algum tempo faltou, algum tema a gente faz outra. Arlete, gratidão. Tá sendo para mim assim muita descoberta tá com você na minha vida, uma amizade recente, mas assim muita reciprocidade, tá? Então, gente, muito obrigado. Compartilha aí, traz para cá, vem